Olá, bem-vindos ao webinar de lançamento da parceria GE e Nestlé Health Science. Nós estamos também lançando a nova plataforma virtual da GE, que é o GE Live Room, e com a Semana de Cuidados Críticos. Esse nosso webinar vai estar nessa plataforma, então nós vamos gravar esse webinar, e vocês podem entrar na plataforma e ter uma experiência virtual com um stand interativo, pegando informações sobre os produtos, sobre as soluções, uma parte também de literatura, e podem tirar as dúvidas de vocês sobre essa nossa parceria, tá bom? Para esse webinar, nós vamos contar com a doutora Valéria Abraão Rosenfeld, que é médica intensivista e também gerente médica na Nestlé, e comigo, que sou a Viviane Botignon, sou líder clínica da linha de monitorização da GE, e nós vamos falar hoje sobre a nutrição adequada e resultados positivos na UTI. Então, eu gostaria de convidar a doutora Valéria para poder falar, iniciar o nosso webinar. Bem-vinda, doutora. Olá, boa tarde a todos, boa tarde, quase boa noite. É uma alegria a gente poder estar inaugurando essa parceria com soluções que são tão inovadoras, e a Viviane vai poder mostrar para a gente um pouco do que é essa solução, para que se possa ter ideia de como a gente está olhando para frente quando se fala de nutrição na UTI. Então, a gente começa a trabalhar um pouquinho o conceito de 5 passos de avaliação, otimização, de avaliação, prescrição, fornecimento, monitorização e otimização. A ideia é que, dentro do contexto do que a gente já conhece de paciente crítico, a gente possa seguir toda a jornada desse paciente para que ele seja melhor nutrido. Quando a gente fala de avaliação desse paciente, é ingênuo achar que é simplesmente olhar para o paciente, achar que ele precisa de X calorias e prescrever X calorias. A avaliação nutricional de um paciente, ou a avaliação para o início da terapia nutricional de um paciente, ela requer muita atenção, desde avaliação de risco de estado nutricional para definir timing de abordagens e de escalonamento de progressão de dieta, até avaliações de estabilidade, composição corporal, metabolismo, que é o nosso foco aqui, função intestinal, que é extremamente importante. Então, não adianta a gente pegar uma parte desse processo, fazê-lo e não cumprir com todo o esquema de avaliação que esse paciente precisa para ser melhor nutrido na sua doença grave. Quando a gente fala de terapia intensiva, eu gostaria de primeiro trazer à luz alguns pensamentos que eu, como intensivista e também como especialista em terapia nutricional, penso quando eu estou na UTI e quando a gente fala de nutrição. Vocês já imaginaram avaliar aspectos tão importantes do tratamento do paciente, como controle glicêmico, ajuste de heparinização plena, ajuste de parâmetros de ventilação mecânica e de escalonamento de antibiótico, por exemplo, às cegas? A gente faz exatamente isso com nutrição. Então, eu gostaria que a gente pudesse olhar para isso e pensar, eu conseguiria fazer um controle glicêmico sem olhar um glicosímetro? Eu conseguiria ajustar heparinização plena sem alguns exames que são fundamentais, aqui falando de heparina contínua? Eu conseguiria ter coragem de mexer no ventilador mecânico e mudar parâmetros de ventilação sem uma gasometria na mão? E, principalmente, eu conseguiria hoje começar com um antibiótico de largo espectro e, de repente, descalonar esse antibiótico como deve ser feito, mas sem ter um resultado de cultura? As pessoas acham que com nutrição pode ser assim. A gente imagina um valor calórico e a partir daí, a gente segue um racional. Só que hoje a gente usa conceitos, óbvio que ainda muito distantes do doente grave, mas cada vez a medicina caminha para personalização ou para precisão. Onde a gente tem uma doença X, onde a gente tem, aqui nesse caso, isso já existe bastante na oncologia, testes genéticos que refletem se aquele indivíduo responde àquela terapia ou não. Se ele responde, ótimo, ele vai seguir o seu tratamento, mas se ele não responde, a gente precisa buscar outros tratamentos, porque isso vai evitar gasto e risco. Se a gente segue sem precisão na avaliação desses pacientes, a única coisa que a gente vai colher são gastos, riscos
e complicações. Isso é extremamente importante. Trazendo para a nutrição, o que significa falar de complicações? Aqui, trazendo para a avaliação de calorias e um pouco de proteínas, que eu vou falar mais adiante, a gente está falando de alimentar de mais ou de menos um paciente. E quando a gente olha para esse cenário, alimentar de menos pode levar esse paciente a ter complicações infecciosas, lesões por pressão, maior tempo de ventilação mecânica e de internação hospitalar, consequentemente, uma maior mortalidade. Alimentar demais também é complicado. Leva a comprometimento respiratório, leva a sobrecarga respiratória, leva a um desequilíbrio metabólico, disfunção hepática, sobrecarga de volume. Então, a gente tem que ficar ali no meio de caminho e que, de novo, não pode ser um meio de caminho onde é um meio de caminho a partir de um chute. Basicamente, quando a gente fala isso, alimentar demais ou alimentar de menos pode trazer consequências negativas, a gente pode não achar que isso é verdadeiro, mas a gente já tem muito estudo na literatura mostrando que é. Eu trouxe somente um deles, onde déficits de 6.000 calorias e de mais de 300 gramas de proteína em 14 dias, se a gente fizer o cálculo ao longo do dia, deixar de receber uma quantidade pequena daquilo que precisaria receber, já leva o paciente a piores desfechos. Ou seja, se a gente acumula esses déficits de 6.000 calorias e 300 gramas de proteína em 14 dias, esses pacientes ficam mais tempo na UTI, ficam mais tempo em ventilação mecânica, ficam mais tempo no hospital, morrem mais em 30 dias, morrem mais no hospital, e se tem a possibilidade de ter alta, eles têm 3 vezes mais risco de ter alta, não para casa, não para a sua vida, mas para um serviço de apoio terciário ou de assistência domiciliar. Então, a gente não alcançar aquilo que o paciente precisa ou nutrir o paciente de forma inadequada pode ter desfechos catastróficos para esse paciente, intra-hospitalar ou quando ele tem alta do hospital. E a gente pode pensar, não, eu faço direito, eu alcanço meus indicadores. Auditorias feitas no mundo mostram que não é assim. Esse é um dos dados do Nutrition Day, publicado em 2016, mostrando que, em primeiro lugar, não existe uma regra definida para o que é a ingestão calórica. Os pacientes ingerem calorias das formas mais diferentes possíveis, sem uma regra. A meta nutricional raramente é alcançada depois do 5º dia. Não se ajusta, e aí eu bato num ponto crítico, que é o motivo da nossa reunião aqui, calorias associadas ao peso corporal. E o nosso cálculo por peso corporal, eu vou mostrar para vocês, guarda muito pouca correlação com aquilo que efetivamente se mede. Isso leva a nutrição demais em pacientes que pesam pouco, nutrição de menos em obesos. E esses pacientes, no geral, em toda a sua jornada hospitalar, não conseguem receber 80% em média, da sua meta que precisaria receber. Ou seja, a gente continua trabalhando no controle glicêmico sem glicosímetro, quando a gente está falando de nutrição, e é como se a gente continuasse tentando ajustar ventilador sem gasometria. Quando a gente olha as fórmulas que existem para estimar qual seria o gasto calórico dos pacientes dentro do hospital, a gente tem muitas fórmulas. Mas hoje, sem sombra de dúvida, o que a gente vê mais recomendação, mais utilização são as fórmulas de bolso, ou seja, aquelas que levam em consideração peso do paciente. Peso é outra coisa mítica dentro da UTI. Peso estimado, peso atual, peso ideal, peso chutado, altura do joelho. Então, a gente tem muita chance de erro. E aqui eu trouxe 2 exemplos de casos clínicos reais de pacientes com COVID. Aqui está uma foto da outra paciente. Uma paciente de 56 anos com câncer de ovário, uma obesa com IMC de 45, em que ela media ali num primeiro momento quase 1.800 calorias, e quando a gente pensa, ela gastava 1.800 calorias, mas se a gente fizesse aquilo que a diretriz manda, 12 calorias por quilo, a gente estaria em 1.500. Não estaria errando muito nessa paciente. Mas se a gente tentasse ir para 25 calorias por quilo de um peso ideal, a gente já estaria errando bastante, já estaria no overfeed. Outro paciente de 50 anos, um homem jovem, alto, com COVID, 90 quilos, um IMC ali com sobrepeso, mas com uma composição corporal boa,
gastava, nas fases iniciais do Covid, 1.400 calorias. A gente teria que dar ali 15 calorias por quilo, com muitas diretrizes falando em 25. A gente sairia de 1.400 calorias, que é o que ele gasta, para 2.250, e talvez a gente estivesse dando demais. Em outros pacientes, a gente vê justamente ao contrário, ou seja, a gente faz um cálculo e eles gastam muito mais. Então, isso é muito importante da gente olhar. E essa é uma publicação do Zuzman que mostra exatamente isso. Quando ele pega 1.440 pacientes e faz 3.500 medidas de calorimetria, ou seja, um número expressivo de mensurações, eles veem que as mensurações de calorimetria guardam uma correlação muito pequena com várias fórmulas que ele usou para fazer a comparação. Ou seja, em somente 1/3 dos pacientes existia uma concordância, e ele não tentava ser preciso, ele tentava ter uma concordância de 10% a mais, 10% a menos, para dizer que aquela fórmula concordava com aquilo que a calorimetria estava dizendo. E quando a gente vai ver coeficientes de correlação e de concordância, eles são muito ruins. A melhor correlação e concordância está para o Harris e Benedict, mas isso está em torno de 50%. A gente tem uma chance de errar de metade. E o que a gente está dizendo que é bom aqui nesse cenário é 50%. Então, assim, a gente erra e erra bastante se a gente confiar no cálculo que a gente está fazendo. Então, quando a gente olha, essa é uma outra publicação bem atual, mostrando como é que, se a gente usasse a calorimetria indireta, qual seria uma diretriz para o clínico, né? Esse aqui é um pacientes pediátricos mostrando o mesmo cenário, ou seja, 24 pacientes pediátricos, 35 medidas. Esse foi um estudo que eles fizeram para provar que valia a pena o serviço comprar uma calorimetria. Então, o que eles mostraram? Que 51% das medidas das crianças, eles tinham hipometabolismo, ou seja, gastavam 67% daquilo que se estimou por um cálculo por fórmula. Só 16% das crianças batia com o cálculo da fórmula, 16% das medidas. E em 28% das medidas, essas crianças estavam hipermetabólicas, ou seja, acima de 122% do que se estimou, e algumas crianças 180% acima do que se estimou. Ou seja, se a gente ficasse no cálculo, a gente estaria dando um valor muito menor, quase metade daquilo que as crianças precisavam. O que isso gerou na ponta final? Ou seja, você tem uma medida, mas não é só a medida, é o que eu vou fazer com essa medida. Ou seja, alterou-se a prescrição da nutrição dessas crianças, em 47% houve uma necessidade de redução de caloria, e em 22% houve uma necessidade de aumento de caloria. Mas existiu um outro fenômeno que era uma necessidade de troca de fórmula ou de ajuste, porque quando você reduz caloria, você tem que manter a oferta de proteína. Então, eventualmente, você está elegendo a fórmula errada para o seu paciente, se você tem esse paciente que precisa de um pouco menos de caloria, mas você precisa manter a oferta de proteína. Então, não só ajustes de quantidade de caloria e proteína, mas necessidade de ajuste, troca de fórmula ou de ajuste de quantidade de proteína para esses pacientes. E aí o Dr. McClave diz numa publicação antiga, essa publicação é dos anos, da década de 90, que cada paciente tem uma assinatura metabólica. Quando a gente começa a trabalhar com calorimetria, a gente vê que isso é verdade. E não é só cada paciente tem uma assinatura metabólica, cada paciente tem uma assinatura metabólica nas diferentes fases que ele passa na UTI. Assumir um cálculo único, e a gente repete isso muitas vezes, assumir um cálculo único, assumir uma verdade absoluta e seguir naquilo, é fazer de forma errada a terapia nutricional desse paciente. O LIP-COVID nos mostrou exatamente isso. Ou seja, esses pacientes sendo hipometabólicos num primeiro momento, aqui a bolinha no 7º dia da UTI, gastando menos de 20 calorias por quilo, ali ficando em torno de 15 calorias por quilo, mas ele mediu na 2ª semana da UTI esses pacientes precisando de 30 calorias por quilo na 2ª semana. E a gente está lembrando daquele levantamento do Nutrition Day, onde os pacientes não têm nenhuma relação de adequação calórica, podendo receber de 400 calorias a 2.250 e não recebendo 80% da meta em toda a sua internação. Quando esses pacientes mudam a sua assinatura metabólica, né, digamos assim, ao longo do tempo.
Então, a gente precisa entender esse cenário, esses estudos estão no início, e talvez não só entender o cenário inicial, onde a gente já percebeu que esse doente não gasta tanta caloria, mas precisa de proteína, mas talvez entender o cenário seguinte, onde esses pacientes talvez tenham um metabolismo maior e precisem de mais caloria. Então, quando a gente olha para o que as diretrizes dizem, a sugestão é utilizar calorimetria indireta sem sombra de dúvida, e isso precisa ser utilizado para tentar otimizar a oferta calórica desses pacientes. Essa é uma publicação, uma meta-análise que saiu essa semana, falando exatamente do uso de calorimetria indireta e se a oferta de calorias ela foi diferente quando se usou a calorimetria indireta. Ele usou outros 8 estudos, com 991 pacientes aí no total somado da meta-análise, e esses estudos com um grau moderado de qualidade, né? Mas porque estudos, a gente precisa de mais estudos. Essa meta-análise não mostrou efeitos com relação a tempo de ventilação mecânica, internação na UTI ou internação no hospital, mas mostrou uma diferença na mortalidade quando você faz calorimetria indireta, porque com isso, no geral, esses pacientes acabaram recebendo uma maior oferta calórica, e esses pacientes que acabaram alcançando mais a meta quando se usou a calorimetria indireta. Ou seja, você chega mais na meta do paciente, você acaba dando mais caloria para eles no geral, no grupo que usou calorimetria indireta. E o resultado final dessa meta-análise é redução de mortalidade de curto prazo. Então, um efeito importante em desfecho duro. Agora eu vou chamar a Viviane para ela dizer um pouquinho para a gente como é que a gente pode medir a calorimetria indireta desses pacientes. Perfeito, obrigada, doutora Valéria. Vamos lá, pode passar o próximo. Bom, pessoal, então a gente tem, quando a gente está falando de calorimetria, a gente tem algumas formas de medir a calorimetria indireta utilizando um módulo de gases. Então, a gente vai utilizar um módulo de gases que pode ser conectado tanto num ventilador, né, no respirador da GE, no R860 ou no Engstrom, que é um ventilador antigo, ou a gente pode utilizar o módulo de gases conectado na linha Carescape, né? Então, isso facilita, mesmo que a gente esteja aí na UTI, tendo que remanejar os módulos, tanto no monitor quanto no ventilador, isso dá a possibilidade da gente ter a medida adequada da calorimetria indireta. Então, a gente sabe que quando eu tenho um módulo integrado no equipamento, ou no monitor, ou no ventilador, a gente consegue ter até 3 dias, pelo menos 3 dias de redução do paciente na terapia intensiva, né? Depois de tudo isso que a doutora Valéria comentou, a gente pode perceber que esse tempo também, ele é significativo quando a gente pensa em permanência na UTI. Então, o módulo, a utilização desse módulo de gases, ele é fácil de ser usado, é flexível, porque ele pode ir tanto no ventilador quanto no monitor, ele é integrado ao equipamento, então você não precisa colocar um equipamento a mais dentro, ao lado do paciente, né, com aquele monte de outros equipamentos que esse paciente crítico vai precisar, e ele vai ter aí uma alta performance com um custo efetivo, porque a gente não vai ver só o que a calorimetria ali, aquele númerozinho, a gente vai ver tudo o que esse benefício, o benefício dessa medida vai apresentar para a gente. Pode passar? E aí, como é que a gente faz essa medida na parte, utilizando efetivamente o módulo? A gente vai ter uma pecinha que seria um sensor de fluxo e de pressão, né, que vai ajudar a gente aí a ter a informação online, junto com a amostra do CO2, e vai fazer com que a gente tenha a medida do consumo de oxigênio online, tá, e da produção do CO2, do VCO2,
E essas medidas, elas são medidas a cada respiração. Então, isso é claro que a gente está falando aqui em calorimetria indireta, mas se a gente for pensar em outras situações que a gente pode utilizar o consumo de oxigênio como uma ferramenta para interpretar o que está acontecendo com esse paciente grave, também vai ajudar, por exemplo, em pacientes que têm infecção, ou, por exemplo, mesmo no desmame respiratório, quando a gente está fazendo esse tipo de análise, tá? E aí a gente vai ter o quociente respiratório, que vai ser a relação do VO2 com o VO2 com o VCO2, e o gasto energético em 24 horas, tá? Pode passar. E aí, pode passar mais um. Então, como é que a gente vai ter? A gente vai avaliar esse sensor de fluxo, né? De preferência, se a gente tiver oportunidade de avaliar como está a curva de O2, ela é bem importante na hora que a gente estiver avaliando a estabilidade desse paciente para ter a melhor medida. Pode passar. E aí, a gente vai ter... Pode passar? E aí a gente vai ter um posicionamento que deve ser sempre adequado, então esse posicionamento com o tubo com o sensor de fluxo com a parte do CO2 para cima, tá? Então é importante a gente ter a utilização correta, o posicionamento correto da medida, pode passar. E aí a gente vai ter, tanto no ventilador quanto no monitor, a possibilidade de escolher, né? Se eu vou querer, por exemplo, aqui onde está circulado o gasto energético e o quociente respiratório, e na parte do lado a gente vai ter aí o VO2 e o VCO2, além do quociente respiratório. Então, a gente consegue ter as informações online de uma forma bem eficaz, pode passar, mas o mais importante quando a gente vai avaliar o VO2 e o VCO2 é avaliar a tendência desse paciente. Então, é importante que a gente entenda que esse paciente está estável, né? Então, a gente vai ver aí alguns pontos que vão ajudar a gente na hora de considerar umas medidas válidas, mas é a gente entender o paciente com ele mesmo, né? Ver se naquele momento em que que ele teve uma melhora ou que ele teve uma piora, como a parte das medidas, né? O gasto energético, o VO2, o VCO2 e o quociente respiratório estão se comportando. Pode passar. E aí a gente vai ter, né, um gráfico bem interessante quando a gente pensa no gasto energético desse paciente em 24 horas e no quociente respiratório. Então, a gente vai ter um range fisiológico, né, a gente vai ter aí uma medida fisiológica e a gente vai conseguir entender se esse paciente está consumindo mais carboidrato, mais proteína, mais gordura, e se para ele está ok isso ou não, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, um paciente DPOC, você está tentando tirar esse paciente da ventilação, e quando você olha lá, o quociente respiratório dele está aumentado, a gente vai ter dificuldade de tirar, né, esse paciente do ventilador. Então, faz sentido que a gente tenha toda uma integração multidisciplinar, eu, enquanto fisioterapeuta respiratório, a gente tem que ter esse entendimento do que significa a calorimetria indireta, quais os benefícios que a gente tem dessas informações junto ao time dos intensivistas, da enfermagem, ter aí uma dinâmica multidisciplinar em relação à avaliação do quociente respiratório e do gasto energético desse paciente. Pode passar? E aí a gente vai ter algumas considerações para obter as medidas válidas, ok? Então, primeiro de tudo, esse paciente, para essa tecnologia, esse paciente vai estar entubado e ter acima de 5 quilos, tá? Então, isso é importante porque a gente consegue aí, assim, ter desde a pediatria a avaliação desse paciente. Esse paciente tem que estar num nível que a gente chama de steady state. Então, quando a gente fala um paciente estável, não é que necessariamente ele está super estável e só vou medir em pacientes estáveis. Não, não é isso. É o paciente que vai estar pelo menos 30 minutos sem ter a mudança dos parâmetros ventilatórios, sem receber infusão rápida de algum líquido, pacientes que estejam, por exemplo, em diálise. Então, você precisa ter aí pelo menos 30 minutos dessa medida, desse paciente mais tranquilo, né, sem fazer a fisioterapia, etc. e tal. Claro que dentro da UTI tudo isso é dinâmico, mas a gente sabe que quanto mais estável, melhor vai ser a medida.
A gente vai utilizar os acessórios, né, que eu mostrei já, a linha de amostra, a linha de espirometria, o sensor de fluxo que a gente chama de light, e o ideal é que a gente aqueça esse módulo por 30 minutos. Aquecer o quê? Você colocou o módulo no monitor ou no ventilador, foi preparar o paciente, pronto, já deu tempo, tá? Então, é mais ou menos isso. A FO2, ela tem que estar abaixo de 80%, ok? Senão você tem aí também uma perda de acuracidade, bem como a frequência respiratória estar abaixo de 35, tá? E a gente tem, infelizmente, algumas limitações, né? Mas, como toda tecnologia, a gente vai ter aí utilizar da forma que for melhor e mais apropriada para os nossos pacientes. Então, a gente não pode utilizar no paciente com ventilação não invasiva, né? E a resposta para a pergunta é por quê? É que se a gente tiver vazamento, e a gente sabe que na ventilação não invasiva, por melhor que seja a adaptação da máscara, você pode ter vazamentos, e esses vazamentos vão fazer com que a medida não seja tão adequada quanto, ou uma acurácia tão grande. Então, a gente não vai usar na não invasiva, tá? Pacientes com pneumotórax, pacientes que têm algum tipo, né, de vazamento, quando você tem que olhar o cuff, se ele está bem insuflado. Então, são detalhes que no dia a dia a gente vai ter que prestar atenção, tá? Pacientes em ventilação com alta frequência também a gente não consegue, porque a gente realmente precisa da inspiração e da expiração desse paciente, né, um pouco mais com uma frequência respiratória normal, isso que a gente já viu do outro lado. E pacientes que estejam em diálise ou hemofiltração também podem ter uma interferência na medida, tá? Pode passar? Passo para você, doutora. Muito bem. Então, a gente já viu como funciona, já viu que esses pacientes vão se beneficiar, inclusive do ponto de vista de mortalidade dessa tecnologia. E como é que a gente faz para prescrever para esses pacientes? Voltei lá para o meu começo, né? Quando a gente olha o que acontece na terapia intensiva com relação à oferta nutricional, a gente vê que, basicamente, não importa se o indivíduo está com via oral, está com enteral, ou com enteral e parenteral, ou com via oral e enteral, ou com via oral e parenteral, ele recebe grosseiramente de 40% a 70% daquilo que ele precisa, né, de caloria, e com proteína, então é um sofrimento de 20% a 50% daquilo que ele precisa. Então, de novo, quando a gente olha a possibilidade de medir, a gente tem que entender que um aparelho, ele sempre vai ser só um aparelho, se a gente não tomar nenhuma atitude com relação a isso. Então, é como ter os Swan-Ganz e medir vários parâmetros hemodinâmicos, como ter outros monitores que medem vários parâmetros hemodinâmicos e não tomar nenhuma atitude com o parâmetro que a gente acha. Então, os estudos mostrei que quando a gente usa a calorimetria, a gente melhora a prescrição calórica do paciente. Aquele outro estudo com doentes pediátricos, não só a gente precisou fazer ajustes na prescrição, mas a gente precisou também rever a nossa oferta proteica quando a gente faz esses ajustes, mostrando o quanto que caloria e proteína são um casal inseparável, ajustando um tem que prestar atenção no outro, e eu vou mostrar um estudo que fala sobre isso, mas o quanto, no geral, a gente oferta muito pouco. E será que a gente se conformaria se isso fosse antibiótico, por exemplo? Não, oferta 20% a 50% da dose, e a gente está... Eu sempre faço essa pergunta em muitas aulas que eu dou, porque isso é extremamente importante. A gente precisa sair do território do terapia nutricional ser suporte como algo que faz parte do tratamento, porque os desfechos de uma terapia nutricional mal feita são muito ruins. E quando a gente olha esses pacientes, o que separa um paciente que está 1, 2 dias na UTI desse outro paciente que está milênios na UTI, já com todo esse consumo? Sem sombra de dúvida, doença grave, sem sombra de dúvida. Mas existe as terapias subótimas, aquilo que a gente deixou de fazer no geral, o que a gente deixou de medir e ajustar, e principalmente quando a gente fala aqui de nutrição, é o que a gente deixou de fazer de nutrição nesse paciente ao longo do tempo. Na terapia intensiva, o intensivista aprende que o tempo é precioso. Na nutrição, ele também precisa ser encarado dessa forma.
as terapias precisam ser tempo dependente, inclusive a nutrição. Isso faz com que o paciente tenha melhores desfechos e que um paciente não se transforme no outro paciente. Então, quando a gente olha recomendações aí de diretrizes com relação à necessidade de caloria, aqui falando de caloria para esses pacientes, de novo a gente sabe que isso não é estanque ao longo do tempo, que esses pacientes, num primeiro momento, precisam de menos calorias, isso os estudos com calorimetria estão trazendo para a gente, mas, de novo, a gente tem que lembrar de casar a oferta de caloria um pouco menor com uma oferta de proteína que ainda é necessariamente alta para esses pacientes. Então, quando a gente olha, esses pacientes eles têm necessidades que vão variando ao longo do tempo, e essas necessidades precisam ser alinhadas com medida por calorimetria, avaliar criteriosamente que fórmula utilizar para otimizar a aceitação desse paciente dessa dieta enteral, ajuste de necessidades e revisão de metas ao longo do tempo. A gente faz isso com antibiótico, a gente faz isso com ventilação mecânica, a gente faz isso com despertar diário, a gente faz isso com muitas terapêuticas usando checklists dentro da UTI. A gente precisa fazer isso com nutrição. Precisa muito para melhorar os cenários que a gente tem. Quando a gente olha as aulas de nutrição, essa é uma outra publicação do Zusman, a gente já viu muito esse gráfico, muito. E eu trouxe ele aqui para falar exatamente dessa mensagem. Primeiro, para dizer que aquela recomendação de 70% a 80% da meta, e desse gráfico que a gente olha, é só para lembrar que esse gráfico foi feito baseado em calorimetria indireta e não em fórmulas. Então, quando ele diz que houve uma redução de mortalidade com aumento de caloria, pelo menos 70% a 80% da meta ali naquele primeiro momento, ele estava falando disso baseado em calorimetria indireta, em medidas reais desse paciente. E com proteína, ele também viu que aumentar a oferta proteica fazia diferença nesse paciente. E é o número 1 para 1. Cada 1 grama de proteína que você dá, você aumenta a sobrevida em 1%. Então, cada grama conta. A gente tem que pensar nisso quando vai ajustar essas necessidades calóricas desses pacientes, principalmente num primeiro momento. Esse é um estudo da Mette Berger, da Suíça, mostrando exatamente isso. Ela fez a avaliação de 2 protocolos de terapia nutricional do serviço dela. Um protocolo antes de entender que esses pacientes, no primeiro momento, precisam de menos calorias, e depois de entender e reduzir essa prescrição calórica. O que ela viu? Que, ajustando para necessidades mais modernas, onde ela viu que esses pacientes precisam de menos calorias, ela pagava um preço caro, que era a redução da oferta proteica desses pacientes. Então, o que ela viu? Ela viu que o tempo de UTI era associado à ingestão calórica e proteica, mas não estava associado à idade. Ela viu que uma consequência indesejada da redução de caloria para se adequar às necessidades atuais fazia com que esses pacientes recebessem muito pouca proteína, e isso não constava nos indicadores dela. Consequentemente, ela teve que mudar a escolha da fórmula dela, de início, da fórmula de partida para esses pacientes, utilizando fórmulas com maior conteúdo proteico, porque ela viu que ela pagava um preço de reduzir a oferta de proteína quando ela adequava a caloria a um novo cenário de menos calorias nesse primeiro momento de UTI. Então, isso é extremamente importante. O que a gente sabe hoje de desafios, né, da oferta calórica dos pacientes na terapia intensiva? Primeiro, a gente precisa ofertar nutrição para esses pacientes, a gente precisa melhorar o cenário. Os pacientes podem receber nutrição enteral, e essa nutrição enteral é segura com doses até 0,3 gramas quilo minuto de noradrenalina, então a gente já tem bons desfechos. O que a gente sabe também? Pode ofertar nutrição enteral em pacientes que estão sendo curarizados. Isso veio muito aí na nossa história com o Covid, onde curare passou a ser uma figurinha muito fácil dentro da UTI. Posição prona. Reaprendemos nutrição na posição prona. Temos muito menos medo de fazer nutrição em pacientes pronados hoje. E o LIP-COVID trouxe esse achado.
existe uma inacurácia das fórmulas ou da forma como a gente calcula o cálculo calórico para esses pacientes e o que eles realmente necessitam, seja num primeiro momento, seja num segundo momento. Então, quando a gente olha as estratégias ou as recomendações e de necessidades nutricionais, e aqui uma recomendação para pacientes que estão usando vasopressores, que é uma realidade da doença grave, principalmente na primeira semana, a gente tem que entender que até 0,3 microgramas quilo minuto de noradrenalina, a gente vai numa dose segura. Acima disso, a gente tem que começar a observar esse paciente, pode haver necessidade de suspensão. A gente tem que estar atento àqueles marcadores de ressuscitação, né? Dose de vasopressor estável, tudo aquilo que a gente já conhece, e uma estratégia nutricional para esse paciente. Começar com um pouquinho, não precisa ser pós-pilórico nesse momento, avançar lentamente, observar a tolerabilidade desse paciente, escolher melhor uma fórmula. Hoje em dia, olhando para a primeira semana do paciente, a gente já entendeu, é menos caloria e mais proteína. Essa tem que ser a estratégia da fórmula para um primeiro momento. E considerar fórmulas oligoméricas para pacientes que tenham que minimizar um consumo de oxigênio aí para promover a absorção. E sempre, sempre, sempre olhar para o tubo digestivo como um órgão que tem tanta importância quanto o coração, pulmão e rim dentro da UTI. A gente precisa olhar para os sinais de falência, deficiência, intolerabilidade do tubo digestivo e reconhecer a importância do tubo digestivo nesse cenário. Quando a gente olha para isso, a gente vê que a diferença entre indivíduos que toleram ou não nutrição, ela faz muita diferença com relação à adequação calórica, adequação proteica, e aqui eles mediram vários critérios para definir o que era intolerância, resíduo gástrico, distensão, regurgitação. Então, quando a gente olha em indivíduos que toleram e indivíduos que não toleram, a mortalidade é maior, ali uma tendência de mortalidade maior em 60 dias, mas o tempo para ir de alta mais rápido do hospital, ele é maior nos indivíduos que toleram, a adequação calórica e proteica, ela é melhor nesses pacientes, e esses pacientes acabam ficando 3 dias a menos na UTI. Esse foi um estudo de avaliação de tolerância e intolerância de indivíduos dentro da UTI, utilizando ali fórmulas oligoméricas. Então, assim, 3 dias a menos, a gente está falando aí em redução de custo-eficácia. Então, essa é uma outra publicação da Elizabeth Dewey, de uma Animal Brain, falando sobre será que a calorimetria indireta vai mudar os desfechos na UTI? Então, ela fala exatamente isso, assim, todos os benefícios da intervenção nutricional, elas só vão aparecer quando o paciente tem uma terapêutica específica, ou seja, ele precisa medir. E ela fala exatamente que a caloria e proteína são um casal e tem que ser avaliados de uma forma muito juntas, ou seja, mexer na caloria pode ter impacto na proteína, então a gente tem que eleger a fórmula. E que está na hora da gente considerar a terapia nutricional no doente crítico como uma outra forma de medicação, como qualquer outras medicações. E eles falam muito nos 4 Ds da terapia nutricional, né? Ou seja, o tipo da nutrição, qual é a dose da nutrição, carga calórica e proteica, qual é a duração que esse paciente vai ficar sendo nutrido e quando é que a gente vai fazer um descalonamento da nutrição. Ou seja, não é comer uma gelatina, tira a sonda, né? Esse paciente precisa passar pelos 4 Ds da terapia nutricional, e que talvez, na analogia que a gente usa, né, do escalonamento de antibiótico, do stewardship do antibiótico, a gente devia pensar nisso na nutrição também. Ou seja, a gente precisa encarar a nutrição como medicação para poder fazer com que esses scores e esses índices e essas ofertas melhorem muito na UTI, e que a nutrição seja efetivamente vista como glicose, ventilação mecânica, etc., porque isso vai fazer muita diferença, os pacientes vão agradecer muito, porque o desfecho deles vai mudar. Então, de novo, eu vou chamar a Viviane para falar um pouquinho do que esse cuidado, né, tudo em um, para a nutrição. Vivi? Obrigada, doutora Valéria. Bom, pessoal, então a gente vai tentar mostrar para vocês aí como ter uma visão única na nutrição.
né? Então, ela falou sobre avaliar, ela falou sobre prescrever, sobre oferecer a dieta, né? E como é que a gente consegue ver tudo isso ao mesmo tempo? Então, a gente pode passar, doutora? Então, se a gente for olhar, a gente tem aí hoje a GE tem uma plataforma que se chama Centricity High Acute Care, que é uma plataforma que é de gestão de protocolos e cuidados críticos. Então, isso vai ajudar a melhorar a expertise clínica dos nossos, do staff, né? Então, a gente vai ter aí uma priorização de informações clínicas para as decisões, né, para você ter aí um suporte de decisão mais rápida, ter as notificações clínicas, você consegue otimizar esse protocolo da maneira que você quiser, ok? E vai ser sempre importante, porque você vai ter dados clínicos especializados, né, vai ter as tendências, como eu falei, ter um dado clínico isolado hoje, não faz sentido, você pega um número lá e avalia, não faz tanto sentido, então você tem que olhar essa tendência dos pacientes. Pode passar? E aí, se a gente for pegar, né, na tela, né, e conseguir olhar tudo que você quer que o paciente receba, o que o paciente está consumindo, o que ele está consumindo, isso vai ficar muito mais fácil da gente avaliar. Então, se a gente pensar aí que esse paciente vai receber, a gente preparou, né, a gente colocou lá qual é a dieta que esse paciente está recebendo, com quais todas as calorias e com a quantidade de proteína que esse paciente está recebendo, e você vai conseguir ter uma avaliação aí um pouquinho mais completa, e vai avaliar tudo numa tela só, né? A gente vai perguntar, mas como que eu vou conseguir avaliar tudo numa tela só, né? Eu vou conseguir integrar todos os equipamentos, né? Os equipamentos que vão medir a calorimetria e os equipamentos que vão ter a informação, por exemplo, da bomba de infusão, né? A bomba que vai colocar a bomba nutricional que vai ter, que está infundindo a nutrição. Pode passar? Mais uma? Então, quando a gente pensa em bomba, né, bomba de alimentação, a gente tem que ter uma bomba que seja de administração fácil, né, que você tenha uma confiabilidade, uma segurança, que seja fácil de manusear, de ajustar, né. Então, a gente tem aí, como parte da nossa solução, a bomba da Nestlé, a Compatiela, que vai conectar no nosso sistema, né, no nosso sistema GE de High Acute Care, que eu estava comentando previamente. Pode passar? Então, quando a gente pensa nos 5 passos, né, e era aí que a gente queria chegar nos 5 passos de avaliação da nutrição, a gente vai ter um módulo, né, que vai ser colocado tanto no monitor quanto no ventilador, que vai determinar toda essa necessidade, que vai mostrar para a gente o que está acontecendo com o paciente. A gente vai ter a doutora Valéria para poder avaliar tudo isso, vai definir um plano de nutrição individualizado para aquele paciente e a gente vai conseguir ver isso no High Acute Care, e depois a gente vai ter a administração da nutrição, né, conectada aí no High Acute Care através da bomba Compatiela, com a nutrição Nestlé. A gente vai conseguir, no 4º passo, ver o impacto dessa terapia nutricional, né, novamente através do módulo no monitor e no ventilador, e a gente vai assegurar que esse paciente está tendo um plano contínuo de nutrição. Então, quais vão ser efetivamente os nossos 5 passos? Avaliar, prescrever, fornecer a nutrição, monitorar o que está acontecendo com esse paciente e otimizar a sua nutrição. Pode passar? E aqui, pessoal, quando a gente fala de soluções assim, né, normalmente a gente ouve o cliente falando que, tá bom, isso tudo é muito bonito quando a gente olha no PowerPoint, né, mas essa aqui a gente quis mostrar para vocês que essa é a vida real. Sim, existe a possibilidade da conexão e
ter todas as informações que a gente comentou aqui, né? Então, a gente vai monitorizar, a gente vai ter aí a infusão da nutrição, a gente vai avaliar através do Simplist High Acute Care, e a gente consegue ter todas essas informações de uma forma com uma inteligência na UTI, né? Acho que quem é intensivista sabe, quem trabalha em hospital, quem frequenta os hospitais, sabe o quanto a gente tem de pouco tempo para ficar ao lado do paciente se a gente ficar olhando só os equipamentos. Então, essa solução, ela vai vai possibilitar ao staff da terapia intensiva uma rápida interpretação, rápidas decisões e poder ficar mais tempo ao lado do paciente do que ficar olhando a parte do produto e não do paciente, né? O mais importante é o paciente. Então, aqui a gente tem, né, o monitor, o respirador, o High Acute Care, a bomba Compatiela e a nutrição como a nossa parceria. Para vocês saberem, a gente está desenvolvendo um material, uma literatura bem focada nessa solução, uma literatura clínica com alguns nutrólogos que estão nos ajudando, né, aí em parceria com a Nestlé. Então, novamente, a parceria GE-Nestlé, também com a liderança da doutora Valéria pelo lado da Nestlé, e a gente fica muito feliz de apresentar para vocês essa solução que vai ajudar, com certeza, ajudar os nossos pacientes graves a se recuperarem mais rápido e saírem, não só saírem da UTI, né, mas saírem em uma condição diferenciada, com uma possibilidade de retorno à sua vida diária. Próximo. Então, aqui a gente agradece, né, a companhia de vocês. Eu deixo aqui o site da GE Live Room, que é essa plataforma que eu comentei com vocês, que vocês vão poder experimentar, ter uma experiência virtual, ter aí um stand interativo, ter muitas informações, e nós estamos